1 Samuel capítulo 12. Palavra final de Samuel. Então Samuel reuniu todo o Israel e lhes declarou, Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. Versículo 2. De agora em diante, será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Versículo 3. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça, e eu vos restituirei. Versículo 4. Todo o povo, no entanto, exclamou, Tu não nos desfraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Versículo 5. E Samuel lhes afirmou, Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que não achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu, Sim, ele é testemunha. Versículo 6. Então Samuel declarou aos israelitas, O Senhor designou Moisés e Arão, e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Versículo 7. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor, que ele realizou por vós e por vossos pais. Versículo 8. Depois de Jacó entrou no Egito e os egípcios os oprimiram, e os vossos pais clamaram a Yahvé, e ele vos enviou Moisés, e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e os estabeleceu nestas terras. Versículo 9. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yahvé, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles e os venceram. Versículo 10. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando, Ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao Deus Baal e à deusa Astarote e seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Versículo 11. Então Yahvé enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel que vos rodeavam, e pudestes habitar a terra em paz e segurança. Versículo 12. Apesar de tudo, quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogastes-me. Não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é vosso rei. Versículo 13. Sendo assim, agora, aqui está o rei que escolhestes, aquele que vós mesmos pedistes. O Senhor vos deu um rei. Versículo 14. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós seguirdes a Yahvé vosso Deus, então tudo vos irá bem. Versículo 15. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Versículo 16. Ainda uma vez olhai e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante de vossos olhos. Versículo 17. Não é agora a época da colheita do trigo?
Pois bem, rogarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Versículo 18. Então Samuel invocou a Yahvé, e ele fez com que viessem trovoadas, e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Versículo 19. Todo o povo suplicou a Samuel, intercede por nós, teus servos, a Yahvé teu Deus, para que não morramos, porque sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Versículo 20. Contudo Samuel declarou ao povo, não temais, é verdade que cometestes um grande erro, somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Versículo 21. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Versículo 22. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Versículo 23. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Versículo 24. Tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Versículo 25. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e o vosso rei sereis exterminados. Veja aqui no comentário desta Bíblia. Depois da posse de Saul, o profeta Samuel se afastou das suas funções e deveres civis. Contudo, exercendo o sacerdócio para o qual foi chamado, e sendo profeta de Yahvé, conservava os direitos de supervisor do povo. O termo, entre aspas, ungido, refere-se aqui a Saul. A Vulgata latina traduz essa palavra pela expressão grega, entre aspas, Cristo. Agora eu vou estar lendo alguns versículos aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida, os versículos que têm referência cruzada, do qual estaremos lendo também. Versículo 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos? E vô-lo restituirei. Aí essa Bíblia está indicando Atos 20, versículo 31. Por isso vigiai, lembrai-vos de que, durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Aqui uma exortação de Paulo aos presbíteros. Versículo 30 está assim, e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos ler também, mais uma referência cruzada que está indicando aqui, 1 Tessalonicenses 2,5. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Versículo 7. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Veja aqui, os filósofos epicureus e cínicos, assim como seus discípulos, buscavam conquistar adeptos, viajando e pregando com este objetivo principal, sempre regiamente patrocinados por seus seguidores. Os apóstolos tinham o direito de ter suas necessidades supridas por suas igrejas. Contudo, Paulo nem sempre aceitou esse tipo de cooperação financeira.
1 Coríntios 9, 3 ao 14. 2 Coríntios 11, 7 ao 11. Voltando lá em 1 Samuel 12, agora o versículo 5. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. João 18, 38. Então Pilatos questionou Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus, e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Atos 23, 9, onde Paulo tumultua o sinédrio. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Atos 24, 16. Por esse motivo busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Versículo 20. Ou ao menos aqueles que aqui se encontram professem que crime encontram em mim quando compareci perante o sinédrio. Aqui é onde Paulo expõe a sua defesa. Veja aqui. Paulo faz referência ao autoexame de consciência diante de Deus que toda pessoa deve fazer periodicamente a fim de verificar se seus sentimentos e atitudes estão condizendo com a vontade soberana do Senhor, ou são apenas reflexos do arbítrio egoísta e predatório do indivíduo humano e da sociedade em que vive. Romanos 2,15, Romanos 9,1. Voltando em 1 Samuel 12, versículo 17, da Almeida Revista Corrigida. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Aí esta Bíblia está indicando Tiago 5, 16 ao 18. Referência cruzada, vamos abrir lá então. Tiago 5, 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Versículo 18. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Vou ler novamente aqui, versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Versículo 17. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Veja aqui no comentário, esses 3 anos e meio representam apenas uma cifra arredondada, entre parênteses, metade dos 7, tendo como base os registros nos livros dos reis, 1 Reis 17:1, 1 Reis 18:1, Apocalipse 11:1 ao 6. Mais um versículo aqui da Almeida Revista Corrigida em 1 Samuel 12, versículo 19. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Aí está a indicação aqui, Tiago 5,15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Também mais uma referência cruzada, 1 João 5,16. As referências cruzadas eu leio na King James. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Veja aqui, qualquer pecado na comunidade cristã, dentro da igreja, deve, em primeiro lugar, provocar um sentimento de solidariedade, intercessão e restauração.
Mateus 18, 15 e 22, Gálatas 6, 1. A igreja, na época de João, estava vivendo sob os ataques dos hereges gnósticos, que pregavam uma espécie de, entre aspas, amor livre, sem qualquer pudor ou princípio moral. Além disso, negavam veementemente a encarnação de Jesus Cristo. Negavam veementemente a encarnação de Jesus Cristo. A pessoa que afirma ser cristã, mas nega que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, perfeitamente humano e perfeitamente Deus, revela-se como o anticristo e incorre no mesmo pecado eterno e sem perdão contra o Espírito Santo. Qual seja, o pecado da incredulidade renitente e despudorada. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. 1 João 4,4. Filhinhos, 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. 2 de João 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Veja que o apóstolo é severo em seu ataque aos hereges, especialmente aos gnósticos de seu tempo, pois acreditavam haver ultrapassado os ensinos dos apóstolos, particularmente a respeito da doutrina acerca da encarnação de Deus na pessoa humana de Jesus Cristo. Marcos 3, 29. Todavia quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Mateus 12, 22. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Versículo 25. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? Versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus, com letra maiúscula, Espírito de Deus, que eu, com letra maiúscula, expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Versículo 30. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Versículo 31. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Versículo 32. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro
coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. Veja aqui no comentário, o único pecado sem perdão é a rejeição consciente e sistemática da salvação graciosa em Cristo e a alegação de que Jesus e o diabo são a mesma pessoa, ou as duas faces da verdade, o bem e o mal, como pensam algumas correntes filosóficas. Hebreus 6, 4-6. Jesus acrescenta que o caráter de uma pessoa será sempre revelado por meio de suas palavras. Tiago 3:2. E que essas palavras pesam na balança da terra e do céu. Provérbios 18:21. Há 3 palavras gregas para designar milagres. Número 1. Terás, algo portentoso. 2. Dunamis, poder maravilhoso. 3. Semeion, uma prova ou sinal sobrenatural. No passado, muitos líderes de Israel haviam concedido ao povo provas de sua missão por parte de Deus. Assim, para autenticar a obra de Moisés, o Senhor enviou o maná. Para Josué, o Senhor fez parar o sol e a lua. Para Samuel, enviou o Senhor trovões de um céu claro e limpo, sem tempestade. Para Elias, mandou Deus fogo do céu. Para Isaías, para recuar a sombra do relógio, entre parênteses, da época do sol. Mas para confirmar a obra de Jesus Cristo, o Messias, seria realizado o maior milagre de todos. Deus ressuscitaria seu filho Jesus na sepultura, e esse seria um sinal ainda maior do que aquele realizado para a conversão de toda a antiga cidade de Nínive.